Olá, seja muito bem-vindo ao programa em Destaque. Nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa em Destaque nós vamos conhecer um trabalho de um instituto aqui do Espírito Santo que ajuda estudantes de baixa renda a ter um futuro bem diferente. Nós estamos aqui com a Bartira Almeida, ela é presidente do Instituto Ponte, e também com o Arthur Pancini. Ele é um estudante de Conceição da Barra, lá no norte do estado, que hoje está estudando no INSPER, fazendo mecatrônica lá. Primeiro quero dar boa noite para vocês, dar as boas-vindas. Que alegria receber vocês aqui, gente. Alegria nossa poder falar um pouco desse trabalho que a gente está fazendo com esses jovens maravilhosos aqui do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo também, Arthur. Muito obrigado, boa noite. Bartira, vou começar o papo com você. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouco com o Arthur para contar um pouco da história dele. Mas antes eu queria que você falasse um pouco do Instituto, do trabalho do Instituto. Já tem 7 anos aqui no estado. Exatamente. Você começou falando que a gente ajuda, mas eu quero falar que a gente transforma. A missão do Instituto é pegar jovens como o Arthur, que é do filho de pescadores de Conceição da Barra e hoje fazendo engenharia mecatrônica na UFES. Então hoje nós temos 161 alunos e nós vamos transformar a vida desses alunos em uma geração, eles terão a sua ascensão social. Bartira, você estava me falando aqui antes do programa começar que existe uma pesquisa que diz que para que esses jovens que têm poucas condições financeiras, para conseguirem uma ascensão social, precisam de 9 gerações. Tem uma pesquisa da OCDE, o brasileiro na classe mais baixa, para chegar na renda média, precisa de 9 gerações. Tipo, a filha de uma funcionária doméstica, às vezes é muito difícil pelo estudo ser pior, para ela chegar na renda média são 9 gerações. E nós fazemos isso em apenas uma geração. Em uma geração já transforma a vida dessas pessoas. Das pessoas. O filho do Arthur terá uma outra situação e a gente também está transformando a vida das famílias que são envolvidas. Fantástico. Então, gente, nós vamos agora conhecer um pouco a história do Arthur. Arthur, você tem 18 anos, não é isso? Exatamente. O seu pai é pescador lá de Conceição da Barra? Sim, meu pai e minha mãe são pescadores. Minha mãe já é aposentada atualmente. E eu nasci lá em Conceição da Barra, fiz um ensino fundamental em escola pública lá. Sim. E ainda lá eu conheci o Instituto Ponte. Na época que eu morava em Conceição da Barra, eu fazia Olimpíadas de Matemática, Física, Astronomia, e através delas o Instituto Ponte entrou em contato comigo. Quando eu passei no processo seletivo do Instituto, eu mudei para cá, para Vitória, e comecei a estudar no Darwin, uma escola particular, muito boa, por sinal. Bacana, e foi aí então que começou a sua transformação mesmo da sua vida, né? Sim. Ou seja, talvez com mais oportunidade de um aprendizado um pouco melhor, um pouco mais forte, você conseguiu chegar ao INSPER. Sim, com certeza. Se não fosse o Instituto Ponte, eu nem teria conhecido o INSPER, para te falar a verdade. Eu conheci o INSPER através do Instituto, como eu havia dito. A gente teve uma palestra com um ex-aluno do INSPER, para todos os alunos do Instituto, né? E eu prestei o vestibular no final do ano passado. E após prestar o vestibular, eu tive a notícia de que eu tinha passado com bolsa integral. Fantástico, né? Ou seja, bolsa integral, estudando engenharia mecatrônica lá no INSPER. Ou seja, era uma oportunidade, você conseguia se ver essa oportunidade se você não tivesse conhecido o Instituto? Com certeza não. O Instituto foi fundamental para mim conseguir chegar lá. E como que é esse processo, Bartira, para quem está em casa entender? Como que vocês encontram esses Arthurs, né? Vamos falar assim. Esse é uma das grandes chaves do problema, achar o aluno certo. Ele está na escola pública, ele tem muita vontade de aprender, ele gosta de estudar, ele quer vencer na vida. Só que hoje, em muitas cidades, o ensino público não desafia o aluno. Então, a gente localiza esse aluno, tem uma seleção super rigorosa, de modo geral, 18 candidatos por vaga, é aberto a todo mundo, renda máxima na família, um salário mínimo e meio per capita, e muita vontade de estudar entre o 7º ano e a 2ª série. Feito o processo de seleção, que é composto por provas, entrevistas e visitas, ele entra no Instituto e a gente começa em 2 frentes de trabalho. Uma frente é você dar um ensino que desafie, e a gente faz isso através das parcerias. Hoje a gente tem parceria com as 10 melhores escolas com resultado no Enem do Espírito Santo. E a gente também precisa trabalhar o socioemocional do aluno. Eu, na minha família, tive vários
exemplos de engenheiros, de médicos. Não é o caso da família do Arthur. Então, a gente tem que levar exemplos para que eles possam se inspirar. Se motivar cada vez mais também, né, nesse desafio. Como o Arthur falou, né, não esperava algo assim, né, você não tinha essa perspectiva de vida. Então hoje essa inspiração, esses exemplos também te ajudam a caminhar lá, né, Arthur? Com certeza. Fiz muitas amizades lá e a faculdade está sendo transformadora para mim. Como tem sido, você começou tem pouco tempo, foi nesse ano já? Sim, estou um semestre só na Está faculdade. um semestre. Como que você avalia esses primeiros 6 meses aí? Olha, foi muita mudança na minha vida. Fui para uma capital que é muito mais movimentada que aqui, muito mais coisa para fazer. E esse ambiente de faculdade ele é muito diferente para mim, porque lá você é muito motivado a estudar por conta própria. Tem muitas matérias que são dadas e a gente tem que correr atrás e tem que aprender sozinho, né? E correr atrás. Essa é a grande questão, né? Acho que é correr atrás e fazer acontecer por sua conta, né? Exatamente. Acho que o Instituto também trabalha muito isso, né? Da pessoa ser o agente transformador da própria vida dela também, não é, Batira? Exatamente. Acho que desde o início a gente trabalha com eles a independência. Quando os alunos estão no ensino médio, a gente dá o pacote completo. Está aqui a sua bolsa, seu uniforme, seu material, seu vale transporte. Quando ele chega na universidade, a gente já começa a agir sob demanda. O que você precisa? Então, o nosso objetivo é, desde cedo, trabalhando a independência para que ele possa para que ele precise cada vez menos depender do Instituto e seguir a sua vida. Muito bacana. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos conhecer um pouco mais a história, né, o trabalho do Instituto Ponte aqui no Espírito Santo, que tem transformado vidas, como a gente viu agora, o exemplo do Arthur, né? O Arthur, de 18 anos, era morador, a família dele mora em Conceição da Barra, lá no norte do estado, o pai é pescador, e hoje ele está estudando engenharia mecatrônica no INSPER. A gente volta já já com o programa Destaque, não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque a presidente do Instituto Ponte, Batira Almeida, e também o Arthur Pancini, ele que é um estudante lá de Conceição da Barra e agora está estudando engenharia mecatrônica no INSPER. E a gente está contando um pouco a história do trabalho, né, do Instituto, como o Instituto pode transformar vidas, não é? Batira, no bloco anterior a gente contou um pouco da história do trabalho que o Instituto faz. Mas muita gente em casa deve estar pensando assim, poxa, mas como que eu também posso contribuir com esse trabalho fantástico e ajudar tantos jovens? Você me falou antes do programa começar que são 161 alunos hoje que são atendidos pelo Instituto. Mas quem sabe vocês não podem atender ainda mais, tendo a ajuda da sociedade, não é? Esse é o objetivo. Estamos, no momento, fazendo uma seleção. Quero selecionar mais 30 alunos. Nós já temos alunos de 24 municípios diferentes do Espírito Santo. E eu digo que o Instituto Ponte só existe porque a sociedade abraçou o Instituto Ponte. 100% do recurso do Instituto Ponte vem de doação. Nós não temos um recurso público, não tem um dinheiro incentivado. É o dinheiro que você poderia comprar um picolé que você resolveu doar para o Arthur. E nós temos diversos tipos de parcerias. Aquelas pessoas que estão colocando dinheiro para eu pagar o vale transporte do aluno, o uniforme, o material. Temos várias empresas, escolas, por exemplo, que dão as mensalidades escolares sem nenhum ônus da bolsa para os alunos. Temos, por exemplo, aqui a Record News, que está hoje divulgando o nosso trabalho. É muito difícil você construir uma marca com credibilidade. Quando eu cheguei aqui hoje, eu perguntei, Fabiano, você conhece o Instituto? E você mencionou um momento que tinha conhecido o Instituto Ponte. Então, assim, ser conhecido é muito importante para a gente. Sim. Se entrar no nosso site, www.institutoponte.org.br, vai ter várias maneiras de ajudar o Instituto Ponte. Com dinheiro, com serviço, com voluntariado, porque a sociedade que faz o Instituto ser possível e descobrirmos aí Arthur por todo o nosso estado. Isso que é bacana, né? São exemplos realmente que ajudam realmente a sociedade a crescer. E o trabalho do Instituto Ponte é muito fantástico, né? A gente está conhecendo hoje realmente essa possibilidade de você transformar a vida de um adolescente, de um jovem, né, para uma vida talvez que ele nunca imaginou que ele pudesse ter, como é o caso do Arthur. Arthur, a pergunta para você é o seguinte, tendo aí conhecido já um pouco dessa realidade, né, já vivendo essa realidade lá da universidade, lá do Instituto, no INSPER,
a pergunta é, o que você pretende para o seu futuro? O que você, enfim, imagina para frente? Sim. Após me formar no INSPER, né, eu penso em atuar na área de finanças, trabalhar nessa área. E por ser muito grato ao Instituto, eu creio que vou ajudar muito, quero contribuir de todas as formas, seja pessoalmente ou através de alguma ajuda financeira, ajudar a formar mais alunos. Como eu tive essa minha vida mudada, eu quero mudar mais, ajudar a mudar a vida de muitos alunos. É retribuir, né, esse Com apoio certeza. que você teve nesse momento e levar também para outras pessoas. Esse é o foco, né? Com certeza. Muito legal, muito bacana mesmo. Olha, o nosso tempo está chegando ao fim, gente, mas essa história hoje foi tão inspiradora, né, tão motivadora, com essa história do Arthur e o trabalho lá do Instituto com a Bartira, que a gente realmente quer levantar essa bandeira mais vezes, viu, Bartira? Então quero deixar aqui as portas do programa sempre abertas para a gente trazer outros exemplos, além do Arthur, para mostrar realmente essa realidade e, quem sabe, inspirar também outros jovens que estão assistindo a gente agora, que tem, às vezes, não tem condições de ter essa oportunidade. O Instituto Ponte pode ser um caminho para você, né? Então, é isso, deixar aberto e agradecer vocês também por estarem aqui com a gente. A gente que agradece. Acho que se cada um fizer um pouquinho, nós vamos ter um Brasil bem diferente e educação é o caminho. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado toda a Record News por esse apoio. Obrigado, Bartira. Obrigado, Arthur. E parabéns. Desejo ainda mais sucesso para você lá no INSPER e também no seu futuro. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Se você se inspirou aí com a história do Arthur, quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá.